Bom dia, gente. Sala chique é outra coisa, rapaz. Eu tô aqui. Bom dia, bom dia. Sala chique é outra coisa. Eu tô aqui gravando, sendo filmado. É bem chique isso aqui. Hã? Não entendi. Tá filmando ali, ó. Virando internacional ali. Depois chega assim, dá um sorrisinho lá, de sorriso, estou sendo filmado. Acho que ele tá mandando aí pro pessoal. Não, preste atenção no. Gente, vamos orar? Ah, sim, tem a questão dos visitantes. Mano, quem está sendo como visitante? Eu acho que Tem aqui um no amigo de Rebeca. É. Pronto, aí você passa depois, olha, número do celular aí para Marlon. Deixa eu tomar uma desse. Preste atenção. Então vamos orar para a gente começar? Deixa eu ver. Danilo, ore para a gente começar. Senhor Deus do Pai, te agradecemos por essa manhã, Senhor. Te agradecemos pela verdade que é até colocada no tudo passa. Te agradecemos pela mensagem do Reverendo Manuel. Que a gente pedir por essa classe, essa BD, Senhor. Lava nossas mentes para que recebamos corretamente a vamos receber, de acordo com a tua palavra. Ilumina as nossas bocas. Amém. Gente, o irmão Marlon esteve me passando o modelo da apresentação. Ele falou: olha, Lucas, a gente faz isso, faz aquilo, tal. Então eu segui todo o roteiro que o professor de vocês passou e eu vou seguindo aqui. Bem, primeiros anúncios. Terceiro encontro de fé reformada. Esse eu estou indo junto, mano. Sobre a piedade cristã. Eu fui. Agora é só terceiro, eu achava que já era quarto. Então eu só fui em um. Você e Vivi foram os primeiros inscritos. Foi? Beleza, tá ótimo. Eu fui no primeiro, acho que o segundo estava no Rio. E aí eu fiquei triste porque foi o Heber Campos Júnior. E esse aqui agora que agora eu não sei. Quem é que está sendo o preletor dessa vez? Rapaz, tem Santana, Paulo Brasil, o Jaime Marcelino, um outro pastor que eu esqueci, e Reverendo Franco, da Central. Eu sei que todas as vezes que eu fui foi muito legal. Eu espero que também dessa vez o seminário libere pra gente ir para aí, que foi muito bom, muito proveitoso. Semana que vem eu vou começar a fazer as inscrições aqui, viu? Me interessa em incumbência também. Inclusive meus irmãos seminaristas não reformados, eles começaram a atender um pouquinho, né, depois. Coisa boa. Toda semana tem um debate comigo lá. É bom. Tem o 25º Simpósio Reformados Puritanos, que aí é o Marlon que vai lá em Maragogi. Né, Marlon? Esse vai ser bom, né, velho? Não tô mentindo. Esse vai ser bom todo. Na beira da praia, velho. Eu pensei, todas as tardes, na beira da praia do Maragogi, recebendo teologia puritana de manhã e à noite e à tarde com praia. Coisa melhor não, eu não menti. Consigo ver a teologia no meio das ondas. Não, é óbvio que tem, né? Tem como, né? Na natureza, Parece que se postou na natureza reflete a beleza de Deus. Pois então, já viu aí a teologia. Teologia que é essa? E sugestão de livros. Aí me convém disso. E aí eu coloquei, hoje a gente vai falar um pouquinho de escatologia também. Aí eu coloquei sobre a Bíblia e o Futuro. Alguns daqui já conhecem, que já estiveram comigo num grupo. Eu repeti o Espírito Santo, porque vai englobar um pouquinho aqui. Inclusive, eu não sei a quem emprestei. Se foi algum de vocês, eu peço que me lembre. Ou pelo menos que me lembre, tá comigo, né? Eu estava procurando, e depois eu lembrei, emprestei por alguém. Ferguson. Muito bom mesmo.
E Mais Que Vencedores. Isso aqui é um livro que ajuda na questão de interpretação do Apocalipse. Isso aqui vai ser apenas resvalado aqui na questão do milênio, que a gente fala hoje também. Certo? Cadê? Rapaz, é porque tem uma animaçãozinha aqui. Legal. E repetir o credo apostólico, que é todo domingo, né, isso aqui? Até quando a gente acabou o credo. Tá. Gente, eu sei que muita gente associa credo apostólico à questão católica. Entretanto, isso aqui é antes da Igreja Católica. A Igreja Católica não iniciou historicamente com o Império Romano e nem nada disso. Na verdade, o primeiro Papa foi lá para o ano 1000. Eles distorcem um pouquinho a história, não é assim. O credo apostólico foi feito por várias igrejas defendendo a fé cristã. E muito do que a gente acredita... Grande Daniel, beleza? Daniel, a gente está sofrendo, viu, Daniel? Eu pelo menos estou. E muito do que a gente tem firme hoje de teologia saudável cristã se deu por esses credos que foram feitos nos concílios das igrejas defendendo. Ou vocês acham, por exemplo, que a questão de testemunho de Jeová, de que Cristo não é Deus, ou de que Cristo não é 100% homem, você acha que são coisas novas? Não. Desde aquela época já vinha gente levantando. Então, o credo apostólico foi feito por irmãos defendendo a fé cristã. E os apóstolos morreram sem deixar uma teologia sistemática, foi muito importante isso na história. Então não se assuste nem isso aqui. Tudo isso aqui é bíblico, a não ser que alguém levante alguma coisa, questão contra, é só ver na Bíblia, mas é bíblico. Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Pronto. E o famoso catecismo. Hoje é domingo, dia 13, né? Porque Cristo é chamado o único Filho de Deus, se nós também somos filhos de Deus. Alguém já se perguntou isso? Vamos lá. Porque só Cristo é, por natureza, o Filho eterno de Deus. Por natureza. Nós, porém, somos filhos adotivos de Deus pela graça por causa de Cristo. Ou seja, Cristo é Filho de Deus desde eternamente. Não existe nenhum momento em que Deus não foi Pai e não existe nenhum momento em que Cristo não é Filho. Nós temos um momento em que nós já não éramos filhos e temos um momento que passamos a ser filhos. Somos adotivos, não somos por natureza. É uma diferença muito grande. Por que você chama Cristo nosso Senhor? Porque Ele nos comprou e resgatou corpo e alma dos nossos pecados e de todo o domínio do diabo, não com ouro ou prata, mas com seu precioso sangue. Assim pertencemos a Ele. E outro, o fato de também os apóstolos chamarem de Senhor é uma outra grande evidência da divindade de Cristo. O fato dele em nenhum momento negar ser chamado de Senhor, outra grande evidência também da divindade de Cristo, coisa que anjos não deixam se chamar dessa maneira. Então vamos lá. Recapitulando, peguei também de Marcos aqui, Shabá, nosso descanso eterno, apontando para aquilo que
o nosso descanso realmente é eterno com o Senhor. Páscoa, nossa libertação da escravidão, do pecado, nossa justificação, que Deus nos declarou justos. Pães asmos apontando para a nossa santificação, as primícias, uma chamada, uma vida de frutificação, colheita de um novo mundo. E eu não sou tão bom quanto o Marlon para ficar refazendo esses resumos, eu coloquei nossa data da vida de Deus para as semanas. Ele apontou tanto para o antigo, que a gente recebia a lei, aqui no Pentecostes a gente recebeu o Espírito Santo. E hoje é sobre a festa das trombetas. E aí eu peço que os irmãos abrem Números 29, de 1 a 6. Quem achou pode ler. No primeiro dia do 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3/10 de um éfa para o novilho, 2/10 para o cordeiro, pelo carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Essa é a festa, começa no primeiro dia do 7º mês. Eu não sei quanto a vocês, mas às vezes eu sempre me confundo como é essa festa hoje em dia nos judeus que não reconhecem Cristo, o Messias. E a própria revista mencionou sobre isso também um pouquinho nele e coloca como a festa do Ano Novo. Eu fiquei curioso. É porque eu não achei muito sentido. Veja, vamos lá. Primeiro mês a gente lembrou, né? Não é isso? E aí, primeiro mês, acontece o quê? Alguns dias depois vai acontecer Pentecostes e tudo mais. Pergunta a Larissa, ela que é a... Não, eu já estou acostumado com ela. Larissa encarregada das datas. Não, Larissa? Eu estou acostumado com ela. E eu me perguntei porque é o seguinte, se esse aqui é o primeiro mês, quando é que deveria ser o novo? Deveria ser aqui. Né? Aí eu fui lá, então vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por aqui é a festa das trombetas. Por que afinal de contas eles começaram a colocar aqui esse ano novo? Aí eu fui atrás dessa questão. Aí eu fui procurar saber esse negócio histórico, gente. Eu vou dizer, porque olha, aí quando imagina você num deserto, você não faz a mínima ideia, não tem internet para você consultar, você não recebe um jornalzinho para dizer as datas, você tem que criar seu próprio calendário. Você vai fazer baseado em quê? Deus ensinou, no caso aqui, o povo israelita a fazer com base na lua. Toda vez que tiver uma lua crescente aparecendo, no primeiro dia da lua crescente, é o mês. Nesse caso, com a lei, e todo mundo conhecendo a lei, a partir daquela lua crescente, eles começaram a fazer suas contagens. Ou seja, no 7ª lua crescente, eles começariam a fazer a festa das trombetas, e isso todo o povo de Israel saberia. Mas a gente sabe muito bem que o povo de Israel não ficou só em Israel. Acabaram sendo escravizados, se espalharam pelo mundo. Lembra na festa dos Pentecostes, como tinham várias línguas ali em Israel, povo do mundo inteiro, israelitas no mundo todo. A lua não fica igualzinho lá na Ásia, sei lá,
oeste europeu. Não fica. Como é que vai ser agora? Vai poder ser baseado na lua agora que está espalhada pelo mundo? E aí, como os judeus ficaram com a incredulidade no Messias, aí começaram agora a querer misturar o calendário lunar com o solar. E aí começou essa bagunça e, no final das contas, depois de muita história, acabou o Ano Novo sendo comemorado aqui. Então, o Ano Novo deles não é exatamente o Ano Novo bíblico e ficou essa bagunça aí no meio do caminho. Mas, festas das trombetas nada tem a ver com o Ano Novo. Basicamente é isso que eu quero que vocês lembrem. Não tem nada a ver. Eles comemoram assim, judeus comemoram assim, mas não tem nada a ver. Tem a ver com o anúncio da presença do Senhor. Em Êxodo 19, 16 a 19, a gente vai ver um pouquinho disso. Casinha, lê aí. Quer? Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente. E o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e da voz de Deus lhe respondeu. As trombetas aqui, irmãos, vai significar exatamente isso. Anúncio da presença de Deus. Um anúncio agora, nessa trombeta agora, de um reino de Deus. Reino de Deus também é apontado, por exemplo, por João Batista. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus está estabelecido. As trombetas anunciam a presença de Deus. E onde mais a gente fala sobre o reino? Hein, Marcos? Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E aí, esse negócio aqui, hein, mano? Solto por um pouco de tempo, nos triunfalistas, hein? O milênio, apontado aqui, nós normalmente identificamos, nós milenistas, vou dizer assim, identificamos o milênio com o reino. O estabelecimento, esse é o único texto na Bíblia que vai falar do milênio em si. Normalmente vai falar de reino de Deus, vai apontar para o milênio. Isso estabeleceu-se, na verdade, com as trombetas, iniciou o reino de Deus, é o anúncio chegando. Mas mais para frente vamos falar sobre essa trombeta. Mas por enquanto vamos saber disso. A trombeta, essas festas das trombetas anunciam a presença de Deus, o reino de Deus. Era um milênio. O milênio iniciando. Tá sendo. Já está sabendo, né? O pessoal ali está entendendo tudo, mas primeiro vamos lembrar aqui dessa profecia aqui de Israel. É só apertar para o lado. Vamos ver. Não. Como é que faz agora? Vai. Agora sim. A cabeça era de fino ouro. O peito e os
De onde é que foi isso? Essa estátua de Daniel, a gente aponta na verdade alguns reinos. Eu não sei se vocês perceberam, eles colocaram o Nabucodonosor, na verdade, que teve esse sonho. Ele esqueceu completamente de que sonho era esse. E aí, primeiro os homens dele, que obviamente nada sabiam, e depois Daniel teve que saber, primeiro, qual era o sonho e o significado dele. E a questão dessa estátua aí, a cabeça de ouro... Eu estou confundindo história, eu estou confundindo história agora. Agora eu achei que eu confundi com José agora. E essa questão aqui do Daniel apontando para a cabeça de ouro, e a gente entende essa cabeça de ouro como a própria Babilônia, e foi apontada até mesmo pelo próprio Daniel. O peito de prata, mais tarde, em um sonho, em uma visão parecida de Belsazar, o próprio Daniel acaba identificando também com o Império Medo-Persa. A bacia e o ventre de bronze, ele vai identificar com o Império Grego. Ele não identificou quais eram as pernas de ferro, nem os pés de barra de ferro, mas historicamente acabamos identificando ambos com o Império Romano, quer seja no período do Senado, quer seja no período imperial. E finalmente a pedra que cai é o reino de Deus sendo estabelecido desde lá e crescendo desde lá. O milênio aparecendo, crescendo desde lá. Então, a festa das trombetas aponta isso. A gente também diz que um pouquinho sobre Daniel, a gente fala de condensação profética. Aí eu vou perguntar de novo a Larissa. Larissa, você que lembra o que é condensação profética? Não lembra não? Tá sim, Samara lembra? Rapaz. Então eu vou lembrar vocês. Raquel vai lembrar. Que isso, Raquel? Lembra, vocês só não querem falar. Envolve aqui um pouquinho condensação profética, irmãos. É o seguinte, é quando um profeta faz por uma visão simplificada, uma profecia a respeito de mais de um evento ao mesmo tempo. Agora lembraram? Pronto. Condensou profeticamente uma questão. Essa pedra caindo era uma condensação profética, porque aponta não só para uma primeira vinda, como para uma segunda vinda. Lembrem que escatologia não se vê apenas em Apocalipse, Daniel ou Ezequiel. Apocalipse se vê em toda a Bíblia. Até porque do Antigo Testamento, a vinda de Cristo era escatologia. O reino de Cristo aqui sendo estabelecido era escatologia para Daniel. Coisas dos últimos dias. Estamos nos últimos dias. A condensação profética ali de Daniel a respeito dessa pedra. Isso também é a condensação profética. Agora vamos ver se passou. Tá, mas a respeito do milênio, e vocês já viram com Léo, temos 3 visões. O amilenismo, pós-milenismo e pré-milenismo. E aí? Alguém lembra do que esteve com o Léo, a diferença entre eles? Ele passou uma imagenzinha lá, tudo bonitinho. Alguém lembra? Não, fora vocês. Alguém com o Léo. Tá sim. Alguém que viu lá? Gente. Eu acho que o Daniel viu, o Real tá todo falado ali. Diga aí, Daniel. Hã? Lembra não? Gente, isso aqui são visões do milênio daquela visão daquele texto que a gente falou do Apocalipse, que é o único trecho que tem. Obviamente, se tem um único trecho, acaba levantando muitas dúvidas, ainda mais com relação ao futuro. Segundo Marlon, o pessoal da Constituição de Fé normalmente é pós-milenista, né, Marlon? Ainda não vi isso aqui não, mas tudo bem. Eu ainda acho a confissão meio aberta em relação a isso. Calvino era pós-milenista. E tem o pré-milenismo e o amilenismo. Atualmente, a maioria dos reformados são amilenistas. Tem motivo para isso. Tem questões históricas e vamos discutir sobre ele. Primeiro, o pré-milenismo. O pré-milenismo é mais fácil de diferenciar. A gente tem que ver que esses nomes estão relacionados à vinda de Cristo em relação ao milênio.
Pronto, se você vê pré-milenismo, quer dizer que a vinda de Cristo é pré-milênio. Cristo vem, milênio acontece. Certo? Aí tem dois tipos de visões, né? Aquela questão histórica, dispensacionalista. Dispensacionalista, eu realmente acho que não tem chance de ser bíblico, até porque ele diferencia tipos de salvação no decorrer da história. Não tem. Hebreus já diz, Cristo, sempre foi Cristo, é sempre pela fé em Cristo. Não tem outra maneira. A dispensacionalista é aquela visão do deixados para trás. Então sim, eu estou dizendo que aquela visão não é bíblica. Mas não tem nada a ver, não é verdadeiro, é invenção. Viagem na batatinha, loucura total. É bem isso. Ali ele coloca como dispensação, aquele arrebatamento seria uma vinda secreta de Cristo, totalmente contra a Bíblia. Seria uma outra maneira de ser salvo a partir dali, totalmente contra a Bíblia e tudo mais. O pré-milenismo histórico ainda dá uma chance de ter alguma base bíblica, porque realmente a questão do milênio é meio aberta. Mas hoje vamos ver que o milenismo é mais firme. Mas vamos lá. Pré-milenismo. Marla não gosta não. Marla está quase aqui, mas ele ainda aqui. Pré-milenismo. Então, pré-milenismo é fácil. Então, pelo nome, pós-milenismo quer dizer o quê? O milênio depois é Cristo. Então, os pós-milenistas acreditam nisso. O milênio vem depois de Cristo. Aliás, Cristo vem depois do milênio. Desculpa. Cristo vai vir depois do milênio. E aí, eles têm uma visão, e aí eu estava até Marley e eu divergindo um pouquinho sobre isso. Eu acho que eles não acreditam no milênio começando com Cristo. Aí foi a questão. Eles acreditam no reino começando, mas não no milênio necessariamente. Então, eles diferenciam o milênio do reino. E o milênio, quando começam umas coisas a melhorar. E porque eu acho que tem uma explicação histórica para os reformados, né, serem pós-milenistas. E aí eles estavam, obviamente, num tempo. E quer queira ou quer não, a época da reforma foi uma época em que as pessoas tinham visões de futuro melhor. Porque estavam presos a uma coisa, estavam se libertando. As coisas estavam melhorando, estava acontecendo, e muitos não gostam disso, mas acontecendo a Revolução Industrial, e realmente a Revolução Industrial também, acompanhando também um pouco depois disso, era a pré-Revolução Industrial ainda, mas acompanhando um pouquinho disso, mas apresentou uma melhora muito grande no padrão de vida das pessoas. Conhecimento crescendo, tudo acontecendo ali, eram ideias novas aparecendo, as coisas pareciam que iam melhorar. Numa visão histórica deles, eles podiam estar vendo isso. Olha, as coisas estão melhorando, Cristo está reinando, o milênio está acontecendo. Eu entendo muito disso. A gente tem que ver também em que momento da história que eles estavam. Aí eu até entendo essa questão sobre o momento histórico que eles estavam. Mas aqui, na prática, a gente vê nos séculos vindouros que não foi bem assim, né? Não houve algumas melhorias em alguns aspectos, em outras, inclusive no Evangelho, houve até deterioramento. Talvez essa visão não estivesse... Talvez eles não tivessem essa visão também no nosso contexto histórico atual, em que as coisas parecem, pelo contrário, estar piorando, não melhorando. E isso a gente vê, inclusive, no meio cristão. Então, os pós-milenistas diferenciam o milênio do reino. O milênio é uma coisa, reino é outra coisa totalmente diferente, e o reino começa realmente para eles com Cristo, e aí eles concordam nessa questão, mas o milênio vai acontecer em algum momento e as coisas vão melhorar, e o reino de Deus vai se estabelecer realmente e fazendo com que as coisas melhorem. Vai ter menos fome, vai ter menos guerra, as pessoas, vai ter mais conversões. Não é isso, irmão? E como é aquela frase que você falou? De um pós-milenista? De ouro, pós-milenista. Não, sobre a questão do diabo. Ah, sim. Um famoso pós-milenista diz assim: eu não consigo acreditar no reinado de Cristo e, de fato, Satanás é o rei. E é um argumento interessante essa questão. Mas vamos falar daqui a pouco sobre ele.
E tem o amilenismo. Eita, coloquei amilenismo. Tem uma essa aqui. Amilenismo. Amilenismo, primeiro, o nome dele em si não está certo. Não deveria ser esse nome, porque isso aqui dá a ideia de que não existe milênio. Não é bem assim. Amilenismo, na verdade, ele identifica o reino de Deus com o milênio. O milênio começou com a vinda de Cristo. O milênio começou com a rocha ali sendo espedaçada, com o evangelho crescendo. O reino de Cristo começou desde então. E faz sentido com a profecia de Israel, faz sentido com a festa das trombetas, faz sentido com a profecia de Daniel. Por quê? Porque do sonho de Nabucodonosor. Porque percebe-se ali que realmente acaba as visões aos impérios terrenos no Império Romano. E chega realmente o reino de Deus para se estabelecer. Ali claramente coloca como Cristo sendo o inaugurador de um reino. O milênio, ele é um reinado de Cristo. É o único lugar que se fala do milênio que se dá até para se desconfiar dessa questão. Por que seria o único lugar a falar de algo que abarca realmente tanto o cristianismo? O milênio, na verdade, se trata do reino de Cristo. Então, esse nome aqui, amilenismo, passa a ideia errada. Os amilenistas acreditam ser no milênio, mas o milênio que começou em Cristo. Já estamos no milênio. E aí, então por que as coisas não parecem tão boas? Porque parece o diabo reinando. O Rockman, naquele livro, A Bíblia e o Futuro, ele coloca aquele texto do trigo e do joio. Que assim como as coisas, o reino dos céus está crescendo, o joio também está crescendo. E à medida que os dois crescem e diferenciam-se entre si, a batalha passa a ser mais acirrada entre um e outro. Até que vem um tempo da colheita em que Deus vai extrair o joio, queimar o joio, e vai colher realmente o trigo. Uma pergunta: como esses amilenistas lidam com os impérios pós-Roma, digamos? Tipo o reino dos Czares, dinastia de Sejong, etc. Então, mais ou menos isso. O joio continua a crescer. Então, da mesma forma, o reino de Deus se estabeleceu ali, a igreja cresceu, e uma visão que confirma isso, por exemplo, que se você for perguntar a qualquer sociólogo, ele vai apontar: a cultura judaica cristã realmente se estabeleceu e prevaleceu sobre as outras. Isso dá muita raiva em quem não gosta do cristianismo. Sociólogos que não gostam do cristianismo agora batem contra uma visão judaica cristã, justamente porque eles acham que foi imposto. E não é bem assim, é porque realmente o reino de Cristo se estabeleceu e essa visão realmente se prevaleceu. Aquela montanha se espalhando pela terra acaba sendo verdade. Os valores cristãos se estabeleceram, inclusive superando esses impérios. A gente está falando de alguns poucos homens, algumas poucas centenas de homens que logo se tornaram milhares e que acabou tomando o mundo. Como é que a gente explica isso se não for de uma maneira sobrenatural? A gente vê uma influência então crescendo, inclusive entre todas as culturas, entre todos os impérios, aqueles que tiveram cultura judaico-cristã se estabeleceram sobre elas, inclusive na parte financeira, até mesmo na parte militar. Mas, presbítero, essa questão do amilenismo, por exemplo, quando você pega a definição de trevas, a física explica que trevas não existe, na verdade, a ausência da luz. No momento em que o reino de Deus se estabelece, ele é a luz. As trevas continuam fazendo as suas atividades. Elas continuam fazendo as suas atividades enquanto aquele que é o Senhor da luz permite.
A gente não pode esquecer que em nenhum momento Deus deixou de reinar no universo, inclusive com relação ao mal. E aí a questão do mal é um tanto mais complexa. Mas sabe de uma coisa, o mal só existe porque Deus assim quis. Não tem meias voltas sobre isso. Deus assim quis. O mal existe por causa disso. E outra coisa que a gente tem que entender é que Deus de fato reina sobre toda a terra, mas a gente está falando aqui do reinado de Cristo especificamente. Se a gente for observar, e eu falei isso acho que semana passada, se a gente for observar, quando Cristo foi tentado pelo diabo, o diabo leva ele até o pico de um monte e fala: olha, se prostrado diante de mim, tu me adorares, todos esses reinos serão seus. Observe que o diabo não diz, quer dizer, Cristo não disse que o diabo está mentindo, porque de fato Cristo ainda não reinava sobre o mundo todo. Até ele morrer e ressuscitar, aí sim é que ele fala que todo o poder me foi dado, agora sim, nos céus e na terra, agora eu reino. A gente está falando especificamente do reino de Cristo. Então quando o Evangelho vem... o reino de Cristo também como homem, o que ainda é mais importante também frisar. Salmo 24, alguém pode abrir? Daniel, você dá um tempinho para o pessoal abrir e depois você pode ler. Viu? Pode ler todo. 24, todo. Do Senhor é a terra, e sua plenitude o mundo, e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá do monte do Senhor, ou quem estará em seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem julga enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor, e a justiça de Deus a sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, que é o Rei da Glória. Mas eu tô ligado que aqui você estava cantando esse mar. Inclusive, se vocês quiserem cantar esse salmo, certo? Pode, ainda vai. É o seguinte, esse salmo, ele é um salmo messiânico, é um salmo, Davi, que apontava realmente para Cristo, falava de Cristo e falava da pessoa de Cristo, especificamente. E aí pode perguntar, tá, mas Cristo não é Deus, ele não esteve sempre reinando? Aqui a grande diferença da figura aqui é um Cristo como homem. Um Cristo homem adentrando no reino dos céus, adentrando nos portais, quando aqueles portais perguntam: quem é você que está chegando aí? Quem é isso? Quem é você? Ele fala: levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei se estabelecendo, o Cristo, Deus e homem, chegando lá com todo poder e autoridade. Esse é o reino, esse é o milênio. Satanás está preso, sim. É óbvio que há esse crescimento do joio junto com o trigo. Mas virá o tempo que no dia do Senhor, em que Deus irá separar adequadamente com justiça, com a sua ira santa, separar esse joio do trigo e realmente queimar aquele que é o joio. E, irmãos, eu acho que a gente vê isso na história, essa tensão crescendo cada vez mais entre o reino de Deus e, quer queira ou quer não, também contra as potestades malignas, quando o poder de Satanás nisso. E um poder de Satanás, quem sabe, é um poder que só é um poder permitido por Deus. E aí lembra da questão do milênio. Haverá um tempo, um pouquinho antes, por pouco tempo,
em que Satanás será liberado e ele aí poderá agir livremente. É o que a gente chama de período de tribulação, ou aquele período também de grande... Gente, agora esqueci o nome. Hã? Não. Apostasia. Quando muitos que se dizem cristãos irão deixar a fé. É óbvio, tribulação, apostasia sempre vem existindo. Inclusive, é um sinal do tempo e inclusive é uma confirmação de que as profecias do Apocalipse estão corretas. Elas existiram durante todo esse tempo. É uma confirmação. Aumenta ainda mais a nossa certeza. Mas essa é uma definição pós-modernista, Não. Não pior que não. Você acha, Marlon, que é? Pronto, aí. É pós-milenista também é... não? Eu acho. E vou tentar convencer esses dois ainda, né? Claro, filho presbítero também, né? Não, ainda é. Ok. Cristo nos justificou, nos santificou, nos chamou para uma vida frutífera. Aqui eu estou pegando aqueles negócios de Marlon, aquelas visões. Recebemos a dádiva do Espírito. O reino de Deus foi estabelecido. A presença do Senhor foi anunciada. Eu não sei se vocês perguntaram, mas eu estou falando há um bom tempo sobre festa das trombetas. E cadê as trombetas? Né? Onde estão as bichinhas? Quem é a trombeta? Quem vocês acham que é a trombeta? Aquelas ubuzadas da Copa. Gente, proclamação do Evangelho. Eu falo da proclamação do Evangelho como trombeta. É ela que anuncia realmente a presença de Deus. Estamos então como arautos de Deus. Sabe quem é arauto? É justamente aquele que tocava as trombetas, anunciava, que fazia os anúncios das guerras e tudo mais. E estamos aqui nós mesmos para anunciar a presença de Deus. Nós temos essa responsabilidade, nós temos esse dever. E começa quando isso? Qual foi a primeira vez que anunciaram o Evangelho, o povo de Deus como igreja mesmo? Foi logo depois de quê? Logo depois de quê? Eles receberam o quê? Veio o Espírito Santo, veio o Pentecostes, aí chegou Pedro, começou a pregar, 3.000 pessoas foram convertidas. As trombetas estavam sendo iniciadas e jamais ninguém vai poder calar o poder dessa trombeta, porque não é dependência nossa, é de Deus, é poder de Deus para a gente. É óbvio também que existem momentos em que essas trombetas podem ser um pouco abafadas. Isso é uma responsabilidade muito grande para a gente, irmãos. A gente, durante o decorrer da história cristã, muitos morreram. Durante o decorrer da história cristã, a gente vê muitas batalhas acontecendo, existem muitas dúvidas, irmãos. A gente não tinha, por exemplo, um cânon preparado. Os apóstolos se espalharam, foram se espalhando, fazendo crescer o Evangelho. E cadê o cânon? Em quem vamos acreditar agora que os apóstolos morreram? Muita luta, muita conversa entre as igrejas para eles começarem a juntar os escritos dos apóstolos e pessoas próximas a eles, que muitas igrejas aceitaram, para fechar esse cânon. Daí, depois de fechar esse cânon, em que realmente acreditamos? Como é que a gente vai saber o que Cristo é? Que história é essa? A gente pode adorar Cristo e a Deus, e existe alguma diferença entre os dois? Como é que a gente vai compatibilizar agora o Novo Testamento com o Antigo Testamento? Aí começaram a dizer, epa, Cristo não é bem Deus, ele é um semideus, alguma coisa do tipo. Aí chega do outro, não, Cristo é Deus, ele não era bem homem.
Aí ele não tinha um corpo, ele era espírito. Então, outros chegaram dizendo, não, peraí, Cristo era homem, e chegou Deus e encarnou naquele homem, e aí ele começou aos 30 anos, mais ou menos, e aí começou aquele ministério. E aí, na hora da morte, quem morreu foi o Cristo homem, não foi Deus. Deus não pode morrer. Vejam as dúvidas que começaram naquela igreja que estava nascendo. Paulo e os apóstolos, eles não deixaram, como falei, uma coisa bem prontinha para eles respondidas. E aí foi a luta realmente de enquanto faziam isso, lembremos que a igreja era constantemente atacada. A igreja era constantemente atacada por pessoas que não acreditavam, por pessoas que diziam que Deus não, que Cristo não era verdade, como é que poderia ser aquilo. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, a igreja crescendo. Todo mundo contra a igreja e a igreja crescendo. É como eu falei, essas trombetas não vão ser caladas. O monte da presença do reino de Deus vai continuar crescendo, quer a gente queira, quer não. E eu espero que aqui todo mundo queiram que cresça, né? Irmãos, sabendo disso, sabendo que temos essas trombetas na mão, isso nos dá a responsabilidade, o dever de anunciar com zelo esse evangelho. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes parece que a gente quer inventar coisas que não estão no evangelho para parecer melhor para a gente. E não é assim. A gente não tem que inventar um novo instrumento. Deus mandou tocar uma trombeta, a gente não tem que pegar uma flauta e sair tocando. Ou um violão e sair tocando como... Isso, não estou dizendo aqui que é proibido tocar flauta ou violão. Né? A linguagem aqui. A gente não vai usar um instrumento diferente do Evangelho para o crescimento do reino. O que dá esse poder realmente é a força do Evangelho. E se a gente tem esse poder, então, você sabe, aquilo que realmente podemos fazer para o crescimento do Evangelho não é outra coisa senão pregar o Evangelho. Senão pregar o Evangelho sadio. Esse sadio é o Evangelho que está nas Escrituras. A gente não vai pregar, por exemplo, sobre o homem ser rico. A gente não vai e não deve pregar sobre outras formas de revelações. E a gente não vai e não deve pregar sobre qualquer outra fonte que não seja a Bíblia. Porque essa é a trombeta que nos foi dada. E é ela que devemos usar. Irmãos, a gente tem que ter essa responsabilidade. Dá tristeza no coração quando a gente vê outros evangelhos sendo pregados e ainda mais defendidos, porque dizem que a gente não pode julgar, que a gente não pode levantar ou falar nada. E não é bem assim que diz a Bíblia. Não é bem assim que a Bíblia aponta sobre essas questões. Em todo momento a Bíblia fala sobre julgamento por nossa parte. E aí querem ver alguns exemplos? A gente vai ver exemplos desde o Antigo Testamento. Afinal de contas, a aplicação da lei toda tinha que ter julgamento. Se o povo de Israel fosse fazer qualquer coisa a partir da lei, ele tinha que entender a lei, ver a comparação dele, ver se estava de acordo e julgar. E aí aplicar a lei. Afinal de contas, para os bereanos saberem se Paulo estava falando de acordo, se Paulo estava falando de acordo com as Escrituras, os bereanos tinham que escutar o que o apóstolo estava falando, pegar as Escrituras, ler, comparar para ver se é verdade e julgar. O que Cristo fala é que a gente não deve julgar com a medida que nós não nos julgarmos, ou seja, ser hipócrita. Dizer o seguinte: o outro faz isso, faz aquilo e eu faço ainda pior.
Isso não pode ser feito. Agora, julgar realmente de acordo com a Bíblia, saber se aquela pessoa está de acordo com o Evangelho, é um julgamento bíblico, irmãos. Isso não temos a fazer, não. É um julgamento bíblico. Quando se aplica a disciplina, é um julgamento. Eu falo isso porque devemos preservar o Evangelho. E era isso que Paulo falava, por exemplo, quando algum irmão insistia em não seguir o Evangelho. Insistia em dizer que era cristão, mas seguia um outro caminho. Isso deturpava a propagação do Evangelho. E os apóstolos, irmãos, eles queriam muito o crescimento do reino. Eles queriam tanto que não se importavam realmente se aquele fulano iria achar ruim no dia que eles entregassem, como o próprio Paulo fala, entregassem a Satanás. E pior que Paulo fazia por amor a ele, porque ele mesmo tinha que se perceber como errado. Então, irmãos, quero deixar aqui essa questão do Evangelho. Essa é a nossa trombeta. Essa é a verdade que deve ser anunciada. Certo? Eu acho que a gente tem tempo ainda, né? Tem quanto tempo? Eu queria, então, fazer o seguinte, se você permitir. A gente esteve falando sobre a Páscoa, a gente esteve falando sobre Shabat, sobre Páscoa, sobre primícias, pães asmos, e sobre o Pentecostes e agora a festa das trombetas. A gente, quando falou do Pentecostes, e aí por isso que eu queria uma aula mais curta, eu queria entrar naquele assunto, mas... Você é presbítero, ensinar a igreja é sua responsabilidade. A gente mencionou um pouquinho sobre a questão da descida do Espírito Santo. E nessa descida do Espírito Santo, a gente sabe sobre a questão das línguas e tudo mais, e como as coisas aconteceram a partir daí. Sobre a manifestação de línguas, sobre como o Evangelho cresceu a partir do Espírito Santo. E aí eu venho com a pergunta: qual é a opinião de vocês a respeito das manifestações de línguas e profecias bíblicas hoje em dia? Que aí, a partir disso, eu vou começar um pouquinho falando. Primeiro eu quero saber o que vocês entendem, para saber mais ou menos. Sobre manifestação de línguas, eu tenho a leve impressão que a maior parte das pessoas só balbucia, são os aleatórios, e espero que isso seja entendido. Sons aleatórios. Sons aleatórios. O que mais? Aqui você está rindo, Raquel. Cadê Gil, hein, velho? Gil velho aqui, você deu Então cria polêmica, velho. Alguém tem alguma opinião diferente? Existem as pessoas que acreditam... Gente, e outra coisa, se vocês tiverem uma opinião diferente, eu vou apresentar a minha, não vou apedrejar vocês não, só lembrando. Existem as pessoas que acreditam que o dom de línguas é o uso das línguas entendíveis. Existem aquelas pessoas que acreditam que o dom de línguas são o uso de línguas não entendíveis e mais que para aplicação tem que ter um intérprete, né? Enfim, existe essa coisa. A pessoa está com um sentimento, poxa, Deus, fala comigo, mas aqui, né, no interior. Aí a profetisa, o profeta vai lá e diz a palavra que é direcionada àquela pessoa. Entendeu? Aí como é que a gente fica? A gente acredita, não acredita, recebe ou não recebe? Você sabe que é com você.
Verdade. Você tem que acreditar a partir do momento que aquilo acontecer. Se não acontecer. Não, eu acho que você tem que acreditar a partir do momento que está de acordo com a leitura bíblica, né? Está falando de acordo com a Bíblia. Existe. Da É sério. mesma forma que tem essa digitalização de entender línguas compreensíveis, tem. Eu acho que, aí a minha opinião, que dentro dos quadrinhos, profecia é falar de coisas futuras. Profecia é falar a palavra da parte de Deus. Isso. Profecia é falar da palavra de Deus. Hã? Específico para você. Para eles assim. É como se. Dessa forma, é falar da vontade de Eles entendem, como se fosse algo escondido, né? É um oráculo de Deus ali falando para eles, né? Eu vejo assim, essa questão mais de profecias, é porque eu já fui muitas vezes em igrejas pentecostais, e o que eu fiz de Já foi, né, irmão? era uma coisa muito abrangente. Cuidado com o presbítero aí, né? Era uma coisa muito abrangente, tipo, eu sei que tem gente ali que está passando por provação. Quem não passa por provação? Então, Então, eu acho que muitas vezes utilizam para pôr a fé das pessoas para falar qualquer coisa, obviamente alguém vai estar passando, e depois dizer, não, Deus é quem está falando. Existe. Nós não podemos também descartar do poder limitado, mas do poder de Satanás, né? Você não pode descartar isso. Então, Sim, sim. Outra coisa que eu acho que isso também não pode, porque muitos, e talvez a maioria, realmente se utilizem do geralzão, do querer a comoção do povo para cair para a sua própria ideia, o seu próprio grupo. Não, a gente não pode pegar o ruim e aí dizer que o bom também não acontece. Porque eu acho que realmente acontece. Às vezes Deus tem palavras direcionadas para pessoas que usam o irmãozinho para chegar, ó, eu sonhei com você e acontecia isso, e as coisas acontecem. Eu acho assim, mas isso não é vontade oculta de Deus. mas né? não é tipo assim, eu não posso dizer porque Deus está com uma vontade oculta. Não, as coisas têm que realmente serem condizentes com o que diz na Bíblia. Mas aí eu não posso dizer que não existe profecia, assim, vamos botar assim, uma profecia, uma revelação, porque tem toda gente dizendo besteira por aí, dizendo coisas da sua própria cabeça. Eu acho assim. Então, o que eles estavam comentando é sobre falar coisas da maior forma, chegando na unidade possível, uma estratégia usada também por videntes. Tem um termo técnico chamado corridor híbrido. Qual que? Corridor híbrido. Eu não faço a mínima ideia do que seja isso, né? Em português. Aí eu não sei. Vou para aquele entendimento. Você... Não, era justamente o que ele falou, porque muitas vezes a gente também, como cristão, peca por não conhecer a palavra e acaba pecando. Vocês conhecem o texto de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos? Ah, então falem. Desculpa. Às vezes nessas horas parece Faustão mesmo, né? Interrompendo. O Vale dos Ossos Secos. Alguém conhece o texto? Quem quiser, está lá o profeta na frente, numa visão em que ele vê um vale de ossos secos. Aí Deus fala dizendo um texto, uma palavra que ele deveria dizer. E aí os ossos secos estão lá e Deus fala, profetiza. E o que é que ele fala logo depois desse profetiza? O que é que ele tem que dizer? Então vamos tentar abrir, eu acho que é Ezequiel, acho que é 37, né? Eu sob minha mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio do vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes, ossos secos. Ouvi a palavra do Senhor. Pronto. Importante. Quando Deus fala, profetiza,
Ele não fala simplesmente para falar coisas sem nexos, desejando algo bom naquela pessoa, como às vezes a gente vê. Profetiza, meu irmão, fala isso. O que é que ele diz especificamente para dizer algo? Então a profecia primeiro é algo vindo de Deus, diretamente. E o profeta Ezequiel, como profeta, ele tinha essa ligação com Deus diretamente. Ele tinha isso de nos passar e por isso ele pôde escrever e relatar sobre isso nas Escrituras. E isso nos foi passado até hoje e a gente recebe hoje como palavra de Deus. Então, quem é que pode falar assim com Deus? E aí a gente vê, primeiro os profetas. Os profetas puderam fazer isso, os profetas puderam falar em nome de Deus. E quem mais? Os apóstolos. E somente eles. Um dos textos que mais se fortalece sobre essa questão é Efésios 2:20. Assim, Efésios 2, 19 e 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então, irmãos, ele usou aqui a figura de uma construção. Fundamento, a pedra angular é Cristo, mas o fundamento é aquilo que está escrito pelos apóstolos e profetas. Eles tinham, então, a autoridade de colocar esse fundamento e qualquer coisa que for construída, então, tem que ser sobre isso. Sobre o que já está estabelecido. Então, você e eu podemos profetizar sim. Podemos falar a respeito do que Cristo fala sim. Toda vez que a gente pega e fala a respeito da palavra de Deus. Toda vez que a gente abre a Bíblia e fala sobre a palavra de Deus. Aí vocês vão me dizer, Lucas, mas eu já vi coisas que talvez não condigam com isso que você está falando. Às vezes até coisas muito grandes. O que eu posso dizer, irmãos, é que a gente tem que agir conforme o que está na palavra de Deus. Primeiro, se eu disser a vocês que existem realmente profecias reveladoras em que possa ser verdade, vai criar uma confusão na nossa mente, e aí literalmente dos infernos, toda vez que a gente receber uma profecia. Eu devo ou não devo seguir? Em que base devemos estabelecer? Em que vamos julgar se não for nas Escrituras? Como é que eu vou saber? Às vezes, uma profecia poderia ser dada, alguém poderia jogar uma profecia, que não necessariamente seria algo que a gente conseguiria discernir a partir da Bíblia. Por exemplo, eu estou com dúvida se eu vou fazer um trabalho A ou trabalho B. Aí chega alguém, os dois trabalhos, nenhum deles é contra, e aí vocês que leram aquele livro, né? Heber Campos Júnior vai saber muito bem disso. Os dois trabalhos, nenhum deles é contrário à Bíblia. Tomando decisões segundo a vontade de Deus. Isso, ainda bem. Eu estava esquecendo o nome. Tomando decisões segundo a vontade de Deus, do reverendo Heber Campos Júnior, que como pai ele escreve muito bem também. Se você tiver um trabalho A, um trabalho B, nenhum dos dois tem em si nada contrário à Bíblia. O que escolher? Aí você agora começa, a partir das capacidades que Deus te deu, de levantar as melhores maneiras de tomar essa decisão. De repente também pedindo conselhos a irmãos mais sábios, a pessoas mais sábias que estão mais próximos de você, que você esteja confiando, e aí pesar e tomar a sua decisão, sabendo que tanto um quanto o outro está de acordo com a vontade escrita de Deus.
E sem dúvida, irmãos, a gente fica angustiado algumas coisas com a possibilidade de errar, mas é isso que a gente tem, que Deus nos deu para tomar decisões. Somos inteligentes, temos capacidade para isso, vamos tomar nossas decisões. Agora imagine a angústia que nos dará se chega um irmão e nos diz que o trabalho B é aquilo que Deus quer para nós porque ele recebeu essa revelação. E no nosso levantamento, todos os dados apontam que o trabalho A talvez fosse melhor. A crise levantou. E agora? Estarei desobedecendo a Deus se eu for para o trabalho A? Como é que a gente vai julgar isso? Tem. Alguma coisa pode acabar se tornando verdadeiro. Alguma coisa pode acabar se tornando crível. Mas, irmãos, a gente não pode tomar isso como base. E nem depois a gente pode acusar a Deus se a gente for seguir uma profetada dessa e depois as coisas derem errado. Em relação a isso, a questão de profecia, a gente só pode transbordar para aquilo que a gente vai estar cheio. Como é que eu vou poder falar de alguma coisa se eu não estou cheia da palavra de Deus? Entendeu? E aí é aquela questão com relação às decisões que você está colocando. Muitas vezes a gente é muito imediatista. E tudo que a gente quer para agora, poxa, eu escolho para não errar. Eu sou por essa situação. Eu quero sempre acertar. Eu disse, e se lá na frente der isso e isso? Eu já pego essa ansiedade para mim, coisa que eu tenho que colocar de lado. E aí, eu estou lendo um livro sobre sabedoria. E é muito interessante quando o autor coloca que você tem que buscar sabedoria não superficialmente para você resolver aquele problema ali. A questão da escolha aí, para você resolver aquela escolha ali, não. A sabedoria tem que ser aprofundada para que, mesmo que você não veja que está resolvendo o seu problema, ele vai ser resolvido de alguma forma. Porque a gente está buscando pela maneira certa, a gente está buscando a sabedoria que vem do alto. Não a sabedoria terrena, uma sabedoria limitada. A sabedoria é muito mais profunda do que a gente tem acostumado a buscar. E outra coisa que acontece é a questão da profecia da igreja do Redentor que eu falei, que às vezes eles mesmos se enfraquecem, é porque às vezes eles dão uma profecia ou uma profetada, mas a vida não condiz com a Bíblia. Ou seja, no interior a gente vê mais isso, né? Uma pessoa que dá uma profetada quando você está saindo como casado, entendeu? Tem que ser algo que a profecia ela tem que estar na palavra. Se não estiver na palavra, não adianta a gente buscar essas coisas, querer sentir o agir de Deus através daquela profetisa. Não, a gente tem que estar na palavra. Por mais que a gente ache, poxa, eu vou para o culto hoje. Domingo passado eu não senti o que era para eu sentir. Não é para você sentir, é para você racionalizar. Nosso culto é racional. Nosso culto tem que ser para Deus, não para nos servir. Isso. Oi, Samara. Com relação a isso, de eu na pregação do Everton, ele diz assim que, infelizmente, o povo se impressiona mais com aquilo que aparentemente é impressionante. Por exemplo, eu dentro dessa igreja mesmo, eles se admiram muito mais com aquilo que sai da boca de uma pessoa do que ela que está na palavra. Eles dão muito maior importância para um cara que diz, o Senhor está dizendo algo disso. Uhum. E quando chega na hora da Bíblia, tanto faz. Acaba criando um público para isso, né? Um público cativo. Observe que isso é de uma. Porque o vocabulário é muito limitado nessas horas. Aí eu sempre quero sair uma palavra meio forte, sabe? Mas isso é de uma. Ele está afiando, ele está afiando. Eu quero mudar. A verdade é que está Isso é de uma diminuição da escritura que a gente às vezes não consegue mensurar. Vocês sabem o que são
3.000 anos, Deus guardando isso daqui, para que você tenha acesso, para que você dê mais valor para o que um cara que muitas vezes, como a Rebeca falou, não vive de acordo com a palavra, vai falar assim, bicho, é você pegar o poder do Espírito Santo, que guardou a palavra dele, para... Rapaz, quem ditou isso daqui não foram homens não, foi o próprio Espírito Santo que ditou. E aí você pega e dá valor que, às vezes, um maluco está dizendo. Aí eu, bicho não, velho. Aí o cara muitas vezes está falando uma asneira totalmente contra o que a Escritura está dizendo. E quando ele está falando certo, ele está falando de acordo com as Escrituras, eu falo, então para onde que eu tenho que olhar? Para a Escritura, ponto. Quando o brother não fala de acordo com a Escritura, ele está falando besteira, pode acreditar. E quando ele está falando certo, ele está falando de acordo com a Escritura. O que você tem que fazer? Receber, né? Porque a questão que ela falou mesmo, o pessoal do interior, eu duvido, eu conheço, eu trabalho muito com missões. E você chegar no trabalho missionário, pedir para o pessoal ler um versículo, nem sabe ler. Então, tipo, é difícil você chegar para ela assim, ler a Escritura. Você tem que ir no dia a dia com ela para ler a palavra para ela, porque ela nem lê, sabe. Isso. Então, assim, fica difícil, eles ficam a mercê de falsos profetas. Aí existe outra questão agora. Não, o que eu iria dizer, corroborando um pouquinho com o que o pessoal falou ali atrás. Eu acho que ainda no início da minha juventude, eu estava indo para a igreja, e aí desci no terminal, uma mulher olhou assim para mim, para minha vista, Deus tem uma grande bênção para a sua vida. Eu disse, ótimo, muito bom, muito obrigado. E recebi aquilo para mim, entendeu? Eu acho que... Mas ele tem, irmão. Ele tem. Para todos nós, ele tem. Exato. Gente, se a gente passar uma vida inteira de sofrimento, mas somos servos de Cristo, no final a gente vai receber o quê? Uma bênção. Siga a palavra, você vai ter a sua bênção, acabou-se. Aí teve uma outra realidade, aconteceu aí já há pouco tempo, eu conversando com um amigo cristão de uma dessas novas igrejas, ele dizendo, ele tinha uma bicicleta, um cara muito simples, ele disse que foi roubado e que a partir daquele momento ele começou a exigir que recebesse uma moto agora em vez de uma bicicleta. Você está exigindo de quem? Estou exigindo de Satanás. Cara. Poxa, tá bom, vai me restituir. Para terminar, sobre profecia, a gente termina ali com Samara, depois a gente entra na caixão de línguas. Aí, como se Deus não fosse poderoso. A própria bênção. Se ela recebeu a revelação, devia ser verdade, né? A bênção é limitada, né? Eu acho que a gente também não pode fugir muito para longe, tipo, interior, alguém que tem menos conhecimento. Porque eu não sei as meninas ou alguém aqui. Eu já vi isso muito aqui ao nosso redor, sabe? E não só a questão de revelar, mas a questão do sentir, sabe? Você sentir que é de Deus, para fazer uma coisa ou outra, se basear naquilo que você sente ou deixa de sentir, entendeu? Para tomar uma decisão. E às vezes você precisa fazer uma escolha com base na Bíblia, e não é aquilo que você sente, mas é aquilo que é coerente com a palavra. E fica confuso, sabe? E as pessoas cobram muito isso de você também. Você tem certeza que isso é de Deus, você sente que isso é de Deus, sabe? Isso não tem base bíblica realmente, esse negócio. E isso causa confusão. E eu já vivi muita cobrança com relação a isso. De ter convicção de que isso é de Deus, sabe? Como é que eu vou ter convicção da vontade de Deus se não for só tu tá aqui, ele não me falou e talvez ele não me fale, né? É complicado, mas isso é ao redor. E bem pertinho da gente, assim, sabe?
Mas é verdade, é verdade. Ela falou de pessoas que não leem. Eu tenho uma pessoa muito próxima, minha avó, ela é analfabeta. É porque ainda é viva, né? Mesmo com todos os problemas de saúde, ainda é viva. Mas ela, graças a Deus, em um momento, e até pelo histórico dela, de onde ela veio, é cabuloso, certo? Depois, se quiser saber um pouquinho. No momento que ela se converteu e que Deus a escolheu e a tomou e a tirou de onde ela estava, ela mudou completamente e a partir daí ela não tinha a condição de ler a palavra, mas tinha quem lesse para ela, indo à igreja, e você fala alguma coisa para ela não vai tomar, se ela vê que foge de repente a palavra de Deus. Então, o caso é ter pessoas que possam instruir de forma adequada. A questão, então, irmãos, para finalizar essa questão da profecia, é que a gente não pode menosprezar a palavra de Deus, justamente onde tem o Evangelho, que é o que contém a nossa trombeta, que normalmente as profecias apontam para alguma coisa, para nosso conforto aqui. E não é isso que é o nosso final. Existe outra questão também, que é com relação às línguas. E muitas vezes tem essas dúvidas. E, irmãos, realmente aparece em Atos. A gente vai ver, e eu quero lembrar de vocês uma coisa sobre do livro de Atos que a gente vai ler. Quando a gente vai ler, a gente vai ver que o livro de Atos, ele vai contar, na verdade, mais a história do crescimento da igreja, da expansão do Espírito Santo na terra. Então, por exemplo, o dom de línguas que unificou, né, a língua ali na festa do Pentecostes que aconteceu em Jerusalém para o povo judeu. Era ali a manifestação do Espírito Santo mostrando o seu poder, mostrando a sua grandiosidade para o povo judeu. Só que no livro de Atos ele começa: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a gente vai ver então as manifestações seguintes de línguas. Vai ser, primeiro, com a estreia com o povo samaritano. Aí eles começam a falar e mostrar a questão de línguas. E depois, agora com judeus, com gentios. E aí eles começam a mostrar que tem o Espírito Santo através da manifestação e também com os cristãos que estavam seguindo João Batista, que não tinham ouvido falar de Cristo. É como se fosse uma entrada inaugural do Espírito Santo naquele meio. E aquele livro do Espírito Santo, o Ferguson, ele começa a trabalhar essa ideia. Essa ideia de que Deus começa a espalhar o Espírito Santo e mostrar o poder do Espírito Santo, e aí ele vai expandindo-se. E aí eu quero dizer uma coisa: o cessacionismo, irmãos, não é não crer em milagres, não é não crer no poder de Deus, é crer no poder de Deus conforme está nas Escrituras. Isso quer dizer o quê? Que Deus hoje pode fazer milagres. A gente pode orar por um irmão e ele pode se curar. A gente pode não orar por uma situação difícil e essa situação difícil se passar. O que a gente não pode é achar que a gente está tendo as mesmas manifestações do mesmo jeito que aconteceu naquele período específico e hoje e querer que aconteça da mesma maneira. Isso a gente pode basear até porque em Samaria vai me confirmar. Em 2000 anos de história de igreja, a gente não vê coisa parecida. Isso quer dizer, então, que em 2000 anos de história de igreja, a igreja passou o tempo todo sendo falsa e só passou a ser verdadeira agora no século XX, quando começou o Pentecostes. Vocês acham que realmente estamos vivendo uma igreja assim tão mais espiritual que hoje é no momento? Você sabe qual é a explicação do movimento pentecostal? A explicação dispensacionalista. Aconteceu uma nova dispensação no início do século XX e aí uma coisa nova aconteceu. Aí por isso que a gente bate tanto no pré-milenarismo dispensacionalista. Eles acreditam em diferentes dispensações. E
não é diferente, é do mesmo jeito, é em Cristo. E a gente costuma pensar na questão dos milagres, a gente fica às vezes imaginando que a história de Israel todinha aconteceu com um monte de milagres acontecendo ao mesmo tempo. Irmão, se a gente for contar a história de Israel desde Abraão até a vida de Cristo, em poucos anos que aconteceram aquelas histórias. Não foram tantos milagres assim, se a gente for diluir os milhares de outras histórias de Israel que aconteceram. Existia muito tempo sim sem milagres, existia muito tempo sim sem profecias, existia muito tempo sim sem revelações. E só nos momentos especiais e redentivos de Deus é que aconteciam coisas. E a maior revelação de Deus não é outra senão Cristo. Não existe nenhuma outra novidade que possa superar isso até a sua vinda. Isso tem que ser bem claro, porque a gente não pode esperar coisas novas achando que serão superiores ao que já veio. Não tem como. Eles estavam esperando Cristo, Cristo veio. Agora é só a nova vida de Cristo. Melhor que Deus nos dá. É Cristo a maior revelação. E é isso que Deus é bom. Observe como isso acaba influenciando todas as áreas. Porque chega alguém que se diz espiritual, que influencia na forma como a gente canta, e chega a dizer que o melhor de Deus ainda está por vir. Você é um herege, rapaz. Como é que você disse que o melhor de Deus ainda está por vir se Cristo já veio? Você é maluco. Mas não seria a segunda vinda? O que você tem aí dizendo que você disse que o melhor de Deus já veio? Eu estou falando de veio que tem foi a música. Veio que a música. É coisa, é prosperidade. Veio ser Cristo, não é Cristo. Não é Cristo. É como se estivesse sendo esperando permanência, mas a pergunta Por isso que eu indiquei novamente a questão do Espírito Santo, para a gente ler, para a gente estudar, para a gente aprender sobre isso. Se puderem ler, é bom. Quem estiver com o meu livro, leia, se não puder. Nós vamos fazer isso.